Olá, pessoal, de volta aqui para mais uma aula do nosso curso, a Jornada Interior. Estamos falando ainda sobre os complexos funcionais da ânima e do ânimos. Estamos na parte 4 e essa aula provavelmente vai encerrar esse assunto. Lembrando, pessoal, que o que eu trouxe aqui é apenas uma pincelada, então quem puder se aprofundar nas leituras dos livros, principalmente falando sobre a ânima e o ânimos, é excelente, porque, aqui eu não trouxe tudo, né, eu só consegui abarcar pouca coisa. Então, prosseguindo, a gente está aqui no nosso joguinho, como sempre, estamos percorrendo as casas desse jogo, que representa esse mundo interior, né. E aí estamos na casa da ânima e do ânimos, e nos continentes aqui, que representa mais ou menos figurativamente a psique, eu coloquei o ânimos exatamente nesse elo de ligação entre o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. E aí a gente vai entender o porquê, principalmente agora que eu vou fazer uma recapitulação sobre as funções psicológicas. É claro que, eu não aprofundei esse assunto e Jung dedicou um livro falando sobre as funções psicológicas, mas o que eu, trouxe aqui é apenas para a gente ter uma noção. Então Jung fala de 4 funções psicológicas. Essas 4 funções permitem com que o indivíduo ele tenha uma percepção, pelo menos completa, da realidade à sua volta. E claro, essa realidade não é só exterior, como interior também. Só que Jung fala que existe uma função psicológica que foi desenvolvida mais do que as outras, que ele chama de função superior ou função principal. E aí tem uma função auxiliar a essa função superior que também ela se desenvolveu, mas não tanto quanto a função superior ou a função principal. Só que ele fala que existe uma função inferior, a qual não foi tanto desenvolvida quanto a função principal. E junto com essa função inferior, existe também uma função auxiliar. Eu coloquei aqui o exemplo, né, da função principal, o pensamento, e a função inferior, o sentimento. Mas isso pode ser trocado, ou seja, pode existir um indivíduo que tenha como função superior, ou seja, a função principal, a mais desenvolvida, o sentimento. E tendo a função pensamento como a função inferior, ou seja, a função que não foi tanto assim desenvolvida. E aí, consequentemente, Jung vai falar que essa função inferior, pelo fato dela não ter sido tanto desenvolvida assim, ela permanece inconsciente, ou seja, ela permanece no estado original. E as funções que foram desenvolvidas, como a função superior ou a função principal, ainda assim, essa função não é totalmente ou, digamos assim, 100% consciente. Uma parte dela, Jung fala que também jaz mergulhada no inconsciente. Bom, a questão é o seguinte: essa função inferior é justamente aí que se esconde, por assim dizer, né, a sombra do indivíduo. Ou seja, essa função inferior, ela está ligada, intimamente ligada com essa parte da personalidade que é inconsciente, que é chamado da psique inconsciente. Bom, e consequentemente também, essa função inferior, ela também está ligada à ânima e o ânimos. Ou seja, essa função inferior, que praticamente já mergulhada no inconsciente, ela deságua, por assim, no inconsciente coletivo. Então, quando eu coloquei, por exemplo, aqui, o inconsciente pessoal, seria mais ou menos como que a função inferior do indivíduo, aquilo que não foi desenvolvido, e que faz uma interligação com o inconsciente coletivo, ou seja, é justamente essa parte, vamos dizer assim, reprimida, que não foi desenvolvida, que faz essa ligação com a humanidade, com o inconsciente coletivo.
Bom, e aí trazendo um pouco da simbologia, agora falando sobre a ânima e o ânimas, a Emma Jung, no livro Ânimos e Ânima, ela vai falar o seguinte: ela traz aqui uma simbologia do conto de fada, aliás, de um conto bastante antigo, que é a da princesa, né, que se transforma, ou na verdade ela é transformada num cisne, e depois ela volta a ser ser humano e fica nesse encantamento, né, por assim dizer. E aí ela diz o seguinte: a princesa a ser salva, que aparece em tantos contos de fada, indica nitidamente a ânima, quando, no entanto, o conto dá a entender que a princesa estava lá antes do cisne. Alude-se com isso a um estado original anterior de unidade e totalidade que foi suspenso por meio de um encantamento e precisa ser restabelecido. A concepção de que um estado original de perfeição foi destruído ou pelo comportamento culposo da pessoa ou devido à inveja dos deuses é uma ideia antiquíssima que está na base de muitas religiões e sistemas filosóficos. O pecado original bíblico, o ser primordial inicialmente uno e depois dividido em duas metades de Platão, e mais distante, a sofia da gnosis contida na matéria, são testemunhos disso. Expresso psicologicamente seria o seguinte: a totalidade original que é própria da criança, é destruída ou danificada pelas exigências da vida e pelo crescente desenvolvimento da consciência do eu masculina. O lado feminino é deixado para trás, permanecendo assim no estado original. O mesmo acontece com a diferenciação das funções psicológicas, e a assim chamada de função inferior ficou para trás e, consequentemente, indiferenciada e inconsciente. Ou seja, aqui ela está falando da criança, né, que nasce, pelo menos biologicamente falando, masculina, e aí quando a consciência dela vai desenvolvendo, ela meio que se identifica, né, com essa consciência que é masculina, enquanto que a parte feminina desse indivíduo é deixado para trás. E aí, essa parte que é deixada para trás é essa função inferior que não foi desenvolvida, ou seja, que permanece nesse estado original, ou seja, nessa indiferenciação, nesse inconsciente. E aí, aqui, só lembrando, né, que o que a gente acabou de falar sobre essa função inferior, ela ser essa parte da personalidade do indivíduo que foi deixada para trás. Agora, é importante compreender que não é que a pessoa não tenha sentimento, não é isso, aqui no nosso exemplo. É no sentido de que é, essa parte da personalidade, esses sentimentos, esses juízos de valores, eles estão meio que misturados em uma participação mística com o inconsciente coletivo. Ou seja, não foi diferenciado, não recebeu é, tanta atenção como a função principal que, enfim, levou o indivíduo a se desenvolver, a desenvolver a consciência. Por isso, ela, a função inferior, também está usualmente ligada à sempre inconsciente ânima. A salvação consiste no reconhecimento e integração desses elementos inconscientes da alma. Bom, e aqui eu trouxe 4 graus de expressões do ânimos que eu acho que vai remeter àquilo que eu já tinha falado, que eu tinha mostrado como uma escala que eu até chamei de termômetro, né? Em que a parte de baixo, que é a parte mais instintiva e meio que padronizada, não existe nada de individual nela, ou seja, está mergulhada no inconsciente coletivo, a gente vai conseguir ver de forma um pouco mais nítida esses graus, né? Então, o primeiro grau ela vai falar, a Emma Jung, que corresponde à força dirigida do ânimos. O segundo grau ao ato, o terceiro grau ao verbo e o quarto grau o sentido.
Com essas quatro expressões que deveriam traduzir o logos grego, parece estar representada de fato a quinta essência do ser masculino, ou seja, dessa parte masculina na mulher, né? Aqui a gente está falando do ânimos. Há nelas, ao mesmo tempo, uma sequência de graus, e cada um desses graus tem o seu representante na vida, bem como no desenvolvimento do ânimos. O primeiro grau corresponde à força, seguindo-se o ato, o verbo e, por fim, como último grau, o sentido. Em lugar de força, de qualquer forma, seria melhor dizer força dirigida, ou seja, vontade, pois a força pura ainda não é humana e também não é espiritual. Essa quadruplicidade pela qual o princípio do Logos é descrito tem, como podemos ver, um elemento da consciência como condição prévia. Sem esta, nem vontade, ato, verbo ou sentido pode ser representado. Assim como há homens que se destacam pela força física, e há homens de ação, de palavras, e há homens sensuais, assim também está dividida a imagem do ânimos que corresponde ao respectivo grau ou aptidão da mulher. Bom, aqui de forma ilustrativa eu coloquei a mulher projetando, né, o seu ânimos em um indivíduo real, né, ou seja, em um homem exterior e real físico. Essa imagem é, por um lado, projetada em um homem real e semelhante a ela, que através dela corresponde ao papel do ânimos, e por outro, ela aparece como figura onírica ou de fantasia, e finalmente, já que representa uma realidade anímica viva, ela pode, a partir de dentro, emprestar uma determinada coloração a todo comportamento. Para mulheres primitivas ou jovens, ou para o primitivo que existe em cada mulher, há um representante do ânimos que se destaca pela força física e pela agilidade. Bom, essa parte me lembrou a questão da aula da imago do objeto, porque o objeto que recebe a projeção, ele, em parte, ele possui aquelas características dessa grandeza psicológica, dessa realidade anímica que existe dentro da mulher. Então, não é qualquer homem que vai sustentar, por assim dizer, essa projeção. Então, aqui como ela fala, né, esse homem real é semelhante a ela, ou seja, é semelhante a essa parte inconsciente da sua personalidade, ou seja, da personalidade da mulher que é inconsciente. Bom, e aí eu coloquei aqui mais ou menos figurativamente o primeiro grau correspondente à força dirigida e o segundo grau, o ato, eles são bem próximos, é o que ela vai falar no próximo slide. Então, eu coloquei aqui a força dirigida, né, o herói, ou seja, o homem que utiliza a sua força, né? Claro que já existe aí a consciência, né? Ele dirige essa força para algum objetivo, que é aquilo que ela chama de vontade. Então, ela vai dizer o seguinte: para as exigentes, ele é um tipo que executa atos no sentido de que dirige sua força para algo que vale a pena. É comum que aqui as transições sejam fluidas, pois a força e ato condicionam um ao outro. Os homens do verbo, ou até mesmo do sentido, caracterizam então de maneira muito precisa a direção espiritual, pois verbo e sentido correspondem principalmente às faculdades espirituais. Aqui há, portanto, o ânimos no sentido mais restrito, compreendido como líder espiritual e como aptidão espiritual da mulher. Nesse grau, ele pode muito bem tornar-se, acima de tudo, problemático, e por isso teremos que nos deter nele o mais longamente possível. Bom, aqui eu trouxe já o trecho todo do livro, mas vamos separar, vamos dividir para a gente compreender melhor. Ela fala que, então, que esse primeiro grau corresponde à força dirigida e o segundo grau, o ato, como a gente já viu. Mas ela fala também desse terceiro grau, que é o verbo, e o quarto grau, que é o sentido. Nesses dois aqui, vamos dizer assim, o logos da mulher, ele está mais direcionado, por assim dizer, para algo mais espiritual ou para a busca de sentido da vida, né? Busca de sentido de vida. E aí eu até coloquei aqui algumas
imagens, né, de tradições e algumas de religiões, que é essa busca, né, por respostas. Enfim, encontramos os graus da valentia e da ação projetados na figura do herói, ou seja, aqui retornando ao primeiro grau e ao segundo. Encontramos os graus da valentia e da ação projetados na figura do herói. Entretanto, há também mulheres nas quais essa espécie de masculinidade está registrada e atuante de maneira harmônica com o ser feminino. Essas são as mulheres ativas, enérgicas, corajosas e atuantes. Ao lado destas, encontramos também aquelas em que a integração não deu certo e onde a postura masculina sufocou e reprimiu a feminina. Estas são as mulheres homens superenérgicas, inescrupulosas e brutais, as Xantipas, que são não apenas ativas, mas até mesmo violentas. Bom, ou seja, o primeiro grau, que é a força dirigida e o ato, algumas mulheres já conseguiram, vamos dizer assim, integrar essa masculinidade, essa parte inconsciente da personalidade de forma harmônica. Mas aí ela fala que nem todas, né? Ou seja, existem mulheres que essa integração desse ânimos não deu certo. E é justamente aí onde a energia yang masculina sufocou e reprimiu a energia feminina da mulher. Bom, e aí eu coloquei aqui de forma ilustrativa, então, o primeiro grau e o segundo, exatamente essas mulheres que ela fala, né, as ativas, que conseguiram de forma harmônica integrar o ânimos. Mas aí ela fala também das que não conseguiram, né, que foi justamente onde o yang sufocou a energia yin. E aí são aquelas mulheres inescrupulosas ou até mesmo violentas, né? E é engraçado porque nesses dois graus, principalmente no primeiro, a mulher ela sente a energia yang ainda muito instintiva, muito primitiva. E ela vai falar um pouco sobre isso mais adiante. Em muitas mulheres, essa masculinidade primitiva encontra expressão também na vida amorosa. Seu erotismo tem então um caráter agressivo masculino, não sendo condicionado ao sentimento nem ligado a ele, como é o caso normalmente com as mulheres que funcionam, entretanto, para si, sem estar associado à totalidade da personalidade. Isso acontece de maneira predominantemente com os homens. Ou seja, a mulher que ainda não desenvolveu essa parte inferior da sua personalidade, que está ligada com a sombra e com o ânimos, ela tende a manifestar esse tipo de erotismo, né? Como eu falei nas aulas anteriores, de às vezes um sexualismo primitivo, né? Muito às vezes brutal, que é comparado à forma dos homens mais primitivos. Ou seja, é como se existisse graus de consciência, graus de desenvolvimento dessas forças, tanto Yang como a força Yin. E aqui ela vai trazer a parte positiva, vamos dizer assim, de que a mulher conseguiu usar essa energia, mesmo que sendo masculina primitiva, conseguiu integrar. Ela diz o seguinte: entretanto, pode-se muito bem supor que, em grande parte, as formas mais primitivas da masculinidade já foram assimiladas pela mulher. Falando-se de maneira geral, elas há muito tempo encontraram sua utilização da vida feminina, pois já faz tempo que existem mulheres cuja força de vontade, objetividade, atividade e capacidade de atuação serviram como forças úteis em suas vidas, vividas, por um lado, de forma completamente feminina. O problema da mulher atual me parece estar muito mais na postura em relação ao logos do ânimos, em relação ao espiritual masculino, no sentido estrito, que parece, portanto, ser uma absoluta expansão da consciência, uma maior consciência em todos os campos, um dado e uma exigência inevitáveis de nosso tempo. Ou seja, ela está dizendo que
o que parece ser, vamos dizer assim, um desafio para a mulher em relação a esse logos, a esse ânimos, essa masculinidade, é justamente em relação ao terceiro e quarto grau, que é a questão do verbo e do sentido, que é justamente a relação espiritual masculina no sentido estrito. Parece, portanto, ser uma absoluta expansão da consciência, ou seja, uma maior consciência em todos os campos. Se o problema não é abordado, se a mulher não cumpre suficientemente a exigência de tornar-se consciente ou da atividade espiritual, então o ânimos torna-se autônomo e negativo e age de maneira destrutiva sobre o próprio indivíduo, bem como sobre suas relações com outras pessoas. Isso pode ser explicado da seguinte maneira: quando a necessidade de função espiritual não é assumida pela consciência, então a libido, ou seja, a energia psíquica determinada para isso, cai no inconsciente e lá ativa o arquétipo do ânimos. Por meio dessa libido que escapou para o inconsciente, aquela figura torna-se autônoma e tão poderosa que pode subjugar o eu consciente e, por fim, dominar toda a personalidade. Ou seja, parece que o desafio maior agora para as mulheres é justamente alcançar esse terceiro e quarto grau, que é justamente a questão do verbo e do sentido. Quando o ânimos ele serve como ponte, né, ele traz o sentido, digamos assim, espiritual para as manifestações, principalmente em relação a relacionamentos, bem como também em todos os campos da vida da mulher. Bom, aqui é o Jung falando no livro Abreação, Análise dos Sonhos e Transferência. Ele vai falar da ânima. Em sua qualidade de representante do inconsciente coletivo, a ânima psicológica também possui o caráter do coletivo. O inconsciente coletivo tem existência óbvia e universal. Assim sendo, toda vez que aparece, ela acarreta uma identificação inconsciente, ou seja, uma participação mística. Na medida em que a personalidade consciente nisso estiver aprisionada e não opuser resistência a esse envolvimento, este último, ou seja, o envolvimento, vai personificar-se como a ânima, por exemplo, no sonho, como uma personalidade parcial relativamente autônoma que exerce influências essencialmente perturbadoras. Mas depois que uma profunda e demorada crítica e uma dissolução das projeções permitiram que se realizasse uma diferenciação entre o eu e o inconsciente, a ânima vai pouco a pouco deixando de ser uma personalidade autônoma. Ou seja, aqui dá para a gente retirar, vamos dizer assim, extrair, né, de que a ânima ela representa esse inconsciente coletivo. Se ela representa esse inconsciente coletivo, ela é uma forma de padrão, padrão de comportamento, padrão de sentimentos, padrão de pensamentos. Então, assim, por isso que eu falei nas outras aulas que a gente é invadido por sentimentos e emoções que às vezes nem não é nosso, não é individual, mas é algo coletivo, é algo do inconsciente coletivo, algo que também não se desenvolveu nos nossos antepassados, bem como na humanidade presente. Desse momento em diante, ela, a ânima, se torna a função de relação entre o consciente e o inconsciente. Enquanto estiver projetada, ela multiplica as ilusões de todo tipo, criando inextricáveis envolvimentos nas pessoas e nas coisas. Recolhida a sua projeção, ela volta a ser o que era antes, ou seja, uma imagem arquetípica que, ao funcionar no lugar certo, beneficia o indivíduo. Ao ser colocada entre o eu e o mundo, é como se fosse uma Shakti resplandecente, tecendo o véu de Maia e ofuscando tudo que existe com sua dança. Colocada entre o eu e o inconsciente,
Porém, a ânima é o fundamento de figuras divinas e semidivinas que vão da deusa arcaica a Maria e da mensageira do Graal a Santa. A ânima inconsciente é um ser nitidamente isento de relação e autoerótica que nada busca senão apoderar-se totalmente do indivíduo. Ou seja, quando ele fala que a ânima inconsciente é um ser nitidamente isento de relação, isso nos remete à questão do Eros, né? Que o inconsciente, como eu disse nas aulas anteriores, esse inconsciente do homem é representado pelo Eros. Então, a ânima inconsciente ela é isenta de relação e autoerótica. Isso não significa que o homem não vai ter relacionamentos, não é isso. Mas é que esses relacionamentos podem estar quase que totalmente baseados na projeção. Isso feminiza o homem de um modo estranho e desfavorável e se manifesta através de caprichos e atitudes incontroladas. Aos poucos, isso também vai perturbar as funções até então confiáveis e sensatas, como a razão, por exemplo, além de dar origem a pensamentos e opiniões como as que se censuram e com razão nas mulheres possuídas pelo ânimos. Bom, em relação a isso é interessante porque realmente a gente consegue perceber, pelo menos eu falo do meu ponto de vista como mulher, eu consegui perceber exatamente essas opiniões, esses pensamentos que vêm como que uma crítica, uma censura, né, para coisas da vida normal, né, tanto em termos de relacionamentos como em termos de até de trabalho, né? E é interessante porque quando a gente começa a querer essas respostas, buscar por elas, a gente encontra e a gente percebe, se torna mais perceptível, mais sensível a essas manifestações que vêm desse mundo interior da gente, né? Ou seja, que vem dessa parte que está ligada ao nosso inconsciente, que é justamente o inconsciente coletivo. Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre os graus de personificação da ânima. Aqui eu vou usar o livro do Jung, em que ele fala um pouco sobre esses graus. Então, da mesma forma que a Emma Jung apresentou os graus, o Jung também apresentou. Só que eu acho que o dele vai ser um pouco diferente, né? Na questão da simbologia que ele usa vamos dizer assim, para exemplificar esses graus de consciência, né, ou graus de inconsciência dessa personalidade inconsciente que é a ânima no homem. Então, no primeiro grau ele vai apresentar Eva, ou seja, a Eva do paraíso, isso de Eva de Adão, né? O segundo grau ele vai apresentar Helena de Troia e no terceiro grau Maria, que é a mãe de Jesus, né? E o quarto grau Sofia, a Sofia dos gnoses, né? Dos gnósticos, aliás. Então, bom, ele vai dizer o seguinte: enquanto personificação de uma relação puramente instintiva, que representado pela Eva como símbolo aqui, o primeiro grau da Shawa, eu não sei se é assim que se pronuncia esse nome, mas ele é um nome hebraico e significa mãe ou aquela que dá a vida. Eva, terra, é apenas biológico, em que a mulher, ou seja, aqui a mulher vista como mãe, não passa daquilo que pode ser fecundado. Bom, sobre a Helena de Troia como símbolo que Jung colocou aqui do segundo grau, ela ainda está ligada, por assim dizer, a um aspecto sexual, ou seja, também a um aspecto biológico, como a gente vai ver depois nos próximos slides. Bom, o terceiro grau, que é representado por Maria, mãe de Jesus, ele fala que, enquanto personificação de uma relação celestial, isto é, religiosa e cristã, aqui a projeção da ânima ou a manifestação dela tem a ver com essa figura, né? Seria mais ou menos simbolicamente falando
uma personificação, uma relação mais celestial, mais religiosa e cristã. No quarto grau temos a Sofia, e do eterno feminino Sofia enquanto expressão da sapientia alquímica, que eu acredito que significa sabedoria, essa palavra. Bom, na tradição gnóstica, a Sofia é uma figura feminina análoga à alma humana e simultaneamente um dos aspectos femininos de Deus. Os gnósticos afirmam que ela é a Cisígia de Jesus. Então, só para a gente ter uma noção desse quarto grau, tendo como expressão da ânima essa relação de sabedoria, né? Ou seja, de uma relação um pouco mais acima do que a relação celestial de Maria, mãe de Jesus, como representação simbólica desse relacionamento do homem com essa parte com essa parte feminina que representa essa personalidade inconsciente dele. Pela denominação, deduz que se trata de 4 estágios do eros heterossexual, ou seja, da imagem da ânima e, consequentemente, de 4 estágios culturais do eros. O primeiro grau da Shaua, mãe em hebraico, que é a Eva, a terra, é apenas biológico, em que a mulher, mãe, não passa daquilo que pode ser fecundado. O segundo grau ainda diz respeito a um eros predominantemente sexual, mas em nível estético e romântico, em que a mulher já possui certos valores individuais. Ou seja, esse segundo grau é representado por Helena de Troia, como símbolo, né? O terceiro grau eleva o eros ao respeito máximo e à devoção religiosa, espiritualizando-o. Contrariamente à Shaua, trata-se da maternidade espiritual. O quarto grau explicita algo que contraria as expectativas e ainda supera esse terceiro grau dificílimo de ser ultrapassado. É a sapientia, ou a sabedoria. A minha percepção é de que no terceiro grau, que tem a ver com a simbologia, né, como representante, simbolicamente falando, Maria, mãe de Jesus, é como se o indivíduo ele tivesse uma relação com esse eu interior dele, com essa parte inconsciente da personalidade dele, de uma forma mais celestial, mais espiritualizada e até um pouco, digamos assim, devota, né? E um respeito muito grande por essa parte, digamos assim, que é inconsciente, né? Já esse quarto grau é como se a ânima aí, ela, digamos, ela desse à luz, a, ela ajudasse esse indivíduo a dar à luz a própria consciência dele, ou seja, a expandir cada vez mais essa consciência do indivíduo, no sentido de sabedoria, ou seja, de ajudar o homem com a totalidade da sua individualidade, ajudando ele a compreender, a ter sabedoria com os assuntos da energia Yin. Mas, claro, essa energia ela tem a ver com algo que, nesse quarto grau, é como se transcendessem, transcendesse o próprio indivíduo, o próprio ser humano. Ou seja, um grau bastante elevado de consciência, de integração da ânima, ou, para falar a verdade, dos conteúdos da ânima, né? Bom, aqui a Emma Jung vai falar de como a ânima ela pode se manifestar com um impulso, um ímpeto para o homem, tipo como se tivesse incitando ele a novos empreendimentos. Ela diz o seguinte: em linguagem psicológica, diríamos que a saudade, o desejo de novos empreendimentos, torna-se perceptível primeiro no feminino inconsciente do homem, antes de chegar claramente à consciência. O desejo de algo novo, de outra coisa, manifesta-se em geral na forma de um movimento da alma, como emoção abafada e uma disposição inexplicável.
Os movimentos emocionais que ocorrem no inconsciente são transmitidos à consciência pela feminilidade do homem, pela ânima que as percebe. O processo provoca um impulso ou equivale a uma intuição que descobre novas possibilidades e leva o homem a segui-las e compreendê-las. Quando a mulher cisne deseja incitar a batalha, ela com isso desempenha o papel característico para a ânima da mulher inspiradora. No entanto, no estágio primitivo, em que a obra a qual o homem é inspirado é principalmente a luta, ou seja, antigamente, né, os homens eles eram incitados a participar de duelos, justamente para ganhar o prêmio da mão da jovem ou da dama, né? Aqui ela está se referindo ao conto de fadas antigo, né, da mulher cisne, em que ela incita o homem à batalha, à luta, como se ela fosse uma mulher inspiradora, ou seja, simbolizando essas manifestações que ocorrem no inconsciente, no feminino inconsciente do homem, primeiramente antes de chegar à consciência dele. Na poesia cortesã da Idade Média, gosta-se de representar a mulher nesse papel, mas de uma maneira mais refinada. O cavaleiro luta no torneio por sua dama. Ele usa um símbolo dela, por exemplo, um lenço em seu elmo. Sua presença o excita e aumenta a sua coragem. Ela lhe entrega o prêmio da vitória, que muitas vezes consiste em seu amor. Mas frequentemente ela, de maneira sinistra, exige de seu cavaleiro tarefas sem sentido ou sobrenaturais como prova de sua devoção. Ou seja, simbolicamente falando, quando na Idade Média o homem lutava, né, ou participava de torneios, tendo como o prêmio a mão da sua amada, né, ou seja, a sua dama, representa simbolicamente o que a ânima pode fazer pelo indivíduo, isso tanto de forma consciente como de forma inconsciente. De forma inconsciente, a gente percebeu na aula anterior, quando Jung deu o exemplo do professor, né, de 80 e poucos anos, que larga a família e para se casar com uma atriz ruiva. Ou seja, a ânima, ela tem dessas questões meio sinistras, né? Ou seja, ela impulsiona o homem a novos empreendimentos, a, a novas relações, só que se ela não for consciente, ou seja, se esses conteúdos da ânima não for consciente, então ela vai se manifestar de forma mais, digamos assim, mais instintiva, mais biológica, mas que não deixa de ser um movimento, né, da ânima. Quando ela se manifesta de forma mais consciente, ou seja, na representação ali da simbologia do terceiro e quarto grau, que seria Maria e a Sofia dos gnoses, dos gnósticos, ela ela traz, no caso, esses novos empreendimentos com um sentido mais assim de sabedoria, às vezes até de uma sabedoria que é suprapessoal, ou seja, que transcende a esfera individual do homem, o faz compreender coisas inconscientes, coisas luminosas, por assim dizer. Lendas de fadas aquáticas e de ninfas estão largamente difundidas, sobretudo nas regiões com populações célticas, ou seja, por volta do século XII. Em muitos lugares, sobretudo no país de Gales, na Escócia e na Irlanda, elas estão ligadas a determinadas localidades e famílias e, em parte, permaneceram vivas até os tempos mais recentes. Aqui aí, a Emma Jung ela entra num campo da simbologia da ânima, no sentido das lendas de fadas aquáticas, da sereia, enfim, a gente vai ver um pouco sobre isso. Simbolicamente falando, né, eu me lembrei de uma palestra que eu assisti da professora Lúcia Helena Galvão, falando que esses seres, né, aquáticos, ou seja, a água simbolizando aqui o inconsciente, né, o inconsciente coletivo. Então, esses seres, como no caso de Ulisses, né, em que as sereias tentam trazer ele para o fundo do mar, é justamente
esse risco que o homem ele tem, né, ele pode sofrer em relação a esses conteúdos inconscientes da ânima, caso ele não consiga conscientizá-los. Ela leva, por assim dizer, simbolicamente, ele para o fundo do oceano, ou seja, para o inconsciente. E aí ele perde, por assim dizer, a razão, né? O consciente dele é inundado pelo inconsciente, pelas águas. Bom, e aí a Emma vai dizer o seguinte: é sabido que os componentes da personalidade que foram reprimidos ou permaneceram inconscientes persistem numa forma primitiva não diferenciada, que, quando se manifestam tal e qual para o exterior, são inadequados. As aparições semelhantes podem ser observadas a qualquer momento, ou podemos encontrá-las pessoalmente. A ninfa, quando vive na água, isto é, no inconsciente, representa o feminino no estado semi-humano e quase inconsciente. Até o ponto em que a mesma está casada com um homem, pode-se presumir que ela representa sua ânima inconsciente natural, junto com o sentimento indiferenciado, já que as infrações cometidas por ela ocorrem no âmbito deste. De qualquer forma, deve-se notar que não se trata de um sentimento individual, mas coletivo com o qual ela ainda não se acostumou. Bom, como eu não posso trazer todo o contexto, né, todo o livro da Emma, eu trouxe algumas partes. Aqui ela está se referindo justamente a algumas lendas, a alguns contos bastante antigos em que o homem casa-se com uma ninfa. E eles passam a viver juntos, né, de forma, digamos assim, por muito tempo harmônica, só que essa ninfa, no primeiro oportunidade que ela tem, ela tende a voltar para o mundo dela, que é o mundo das águas. E aí ela fala, né, desse casamento, mesmo quando uma delas se casa com o homem, ela representa a ânima inconsciente dele. Um fato que me chamou bastante atenção é justamente essa questão da ninfa, ela representar o feminino no estado semi-humano. Semi-humano significa que ele não foi desenvolvido, ou seja, não é consciente. E por isso ele é semi-humano e quase inconsciente, o que é representado, simbolicamente falando, pela cauda de peixe. Ou seja, a mulher ela é metade animal e metade humana, representando esse semi-humano. A parte animal é a parte instintiva, é a parte que o homem, como ser individual, como ser humano, ainda não dominou essa instintividade nele. E aí é justamente essa parte animal. É um fato bem conhecido que sempre se provoca escândalo com as partes inconscientes da personalidade. Ou seja, quando a ânima, o ânimos ou a própria sombra se manifesta, né, ela se manifesta assim de forma bastante instintiva e às vezes até de um afeto assim muito primitivo, emocional, ou com suas funções inferiores, o que tem por consequência que elas, por perturbadoras, são sempre reprimidas. Ou seja, toda vez que essa parte da nossa personalidade, seja ela manifestando-se na forma do ânimos ou da ânima, no caso do homem, ou a nossa própria sombra, elas têm como um fator que perturba a consciência do eu. E por isso mesmo nós reprimimos essas partes, essas manifestações. E aí ela vai dizer: o desaparecimento da ninfa em seu elemento descreve justamente aquele processo em que um conteúdo do inconsciente vem à superfície, mas está tão pouco coordenado com o eu consciente que torna a mergulhar a menor oportunidade. Que seja preciso tão pouco para que isso ocorra mostra como tais conteúdos são voláteis e frágeis. Faz parte do mesmo contexto de os seres élficos se vingarem quando desprezados ou ofendidos. Eles são extremamente sensíveis e gostam de guardar um ressentimento que não é atenuado por nenhuma espécie de compreensão humana. Essas propriedades valem também para a ânima, para o ânimos e para as respectivas funções não diferenciadas. Ou seja, as funções não diferenciadas é aquelas funções psicológicas que eu falei no início.
Por outro lado, a sensibilidade desmedida de homens bastante robustos que se encontra com frequência é um sinal claro de que a ânima está atuando. A irregularidade, as travessuras e muitas vezes a maldade de sua beleza fascinante podem ser constatadas também na ânima. Enfim, essas criaturas irracionais, boas e más, prestativas e perniciosas, curativas e destrutivas, como a própria natureza de que são parte. Ou seja, simbolicamente, ela está trazendo aqui esses seres élficos, essas ninfas, devido eles estarem presos à natureza ou eles serem compostos, por assim dizer, de natureza pura, de terra, eles não têm, vamos dizer assim, aquilo que o indivíduo desenvolveu, que é a parte consciente. Então, eles são bastante instintivos, são muito, às vezes até violentos, mas é devido a essa parte da natureza deles, né? Ao mesmo tempo, eles podem ser bons, mas ao mesmo tempo podem ser maus, devido essa instintividade ainda não abatida, ainda não transformada em consciência. Bom, pessoal, para não ficar extenso o vídeo, eu vou dividir ele em duas partes. Então, no próximo vídeo, eu vou dar continuidade falando sobre esse simbolismo que é os seres élficos, as ninfas, as sereias, como símbolos, né, desses conteúdos inconscientes que a ânima representa. Então, eu já vou entrar direto, né, no próximo vídeo, dando continuidade a esse simbolismo. Então, agora a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Mas antes disso, só aqui indicar os livros que fizeram parte da nossa aula, que são esses dois livros aqui. Então é isso, a gente se vê na próxima parte. Até breve. Tchau, tchau.